Meu nome é Edson Dino, eu sou formado pela FAFIG de Guaxupé, na matéria de matemática, que me permite lecionar física e desenho geométrico, e sou formado também na Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, onde estudei no período de 1971 a 1974. E no próximo ano, de 75 até 2010, eu fui professor de atletismo nessa escola. O que me levou a estudar educação física foi uma imposição do professor William Pérez Lemos. Ele, um dos fundadores da nossa escola, era meu treinador aqui em Muzambinho. Ele veio da UFMG para Muzambinho e veio cheio de conhecimentos teóricos e queria colocar aquilo em prática. E eu servi de cobaia para ele, servi de laboratório também, de experiência. E nós juntamos o útil ao agradável, ele querendo colocar em prática os seus conhecimentos e eu necessitando de conhecimentos científicos, porque na época eu praticava atletismo, eu fazia corridas de fundo, mas na galega, sem qualquer método científico para melhorar minhas condições. E o professor William chegando a Muzambinho, eu procurei e ele topou fazer esse treinamento comigo. Além disso, no colégio a gente jogava futebol de salão, ele era nosso treinador, e a equipe de futebol de campo de Muzambinho também foi participar do Campeonato Mineiro de Futebol e convidaram o professor William para ser o técnico. E ele também passou a ser o meu treinador de futebol. Então, ele me conhecia muito das minhas condições físicas e eu conhecia muito das suas condições teóricas. Quando saiu a autorização para o funcionamento da escola de educação física aqui em Muzambinho, no ano de 1971, agosto de 71, meados do ano que a escola começou a funcionar, o professor William, eu estava nessa oportunidade estudando, fazendo o último ano de matemática em Guaxupé, na FAFIG. O professor William me procurou querendo saber se eu ia fazer o curso de educação física. Eu falei para ele, professor, eu estou terminando em Guaxupé, estou com dificuldade financeira, porque não é fácil, né, pagar uma faculdade, então para eu pagar duas vai ser quase que impossível, né? Então eu não vou, nessa oportunidade agora, cursar a educação física. E aí o professor William, né, que possui várias qualidades, uma delas a de convencimento, conversou comigo. E conversando comigo, ele conseguiu o intuito, que ele queria que eu estudasse na escola de educação física. Dizia ele para mim: você é o principal atleta da nossa cidade. Você corre, você joga futsal, você é um dos principais jogadores da seleção de futebol da cidade nossa, futebol de campo. E finalizando, ele deu-me o golpe final. Ele disse para mim, com essas palavras: eu não consigo imaginar a escola de educação física de Muzambinho sem você, sem a sua participação. Eu tentei contra-argumentar, dizendo que, apesar de amar a prática esportiva, não iria conseguir pagar as duas faculdades. Uma já estava sendo muito difícil, duas, então, seria quase que impossível. Aí ele pegou, para finalizar a conversa, falou: olha, arranje o dinheiro para a inscrição para o vestibular. O resto nós vamos ver se nós conseguimos uma bolsa de estudo para você, quando você estiver fazendo o curso. Bom, aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu querendo estudar e só estava limitado pelo dinheiro, né? Não tinha dinheiro para poder arcar com as duas faculdades, mas ele me estimulando que poderia eu conseguir uma bolsa de estudo, falei: opa, então vamos lá. Resolvi então
prestar o vestibular. Daí é que surge um problemão na minha vida. Eu não possuía conhecimento algum de anatomia nem de fisiologia, e eram matérias que iam ser exigidas no vestibular. Mas eles estavam, na época, fornecendo, apostilando as matérias que iriam cair, poderiam cair no vestibular. E uma delas era uma apostila de biologia. Então eu comprei essa apostila e me debrucei em cima dela e fui estudar biologia. Porque o meu curso médio, o científico que eu fiz, também aqui na escola de Muzambinho, no colégio estadual, foi endereçado mais, foi direcionado mais para ciências exatas. Tanto assim que logo após eu fui fazer matemática em Guaxupé. Eu não sabia nada de biologia, não sabia nome de um músculo, de um osso, de nada, de uma função, de nada. Então, aí eu prestei o vestibular, comprei essa apostila, me dediquei a ela e fui fazer o vestibular. Qual não foi a minha surpresa quando saiu o resultado? Saíram os resultados e eu fui o primeiro classificado no vestibular. O primeiro vestibular da Escola Superior de Educação Física, eu, Edson Dino, o primeiro colocado. Eu penso que o que fez a diferença de eu ter conseguido esse êxito foi foram as provas práticas, né? E também a prova de matemática. A prova de matemática eu devo ter tirado a nota máxima. E na prática eu era um atleta ativo, era praticante ativo de esportes, que no vestibular exigia muita coisa, era quase que uma Olimpíada. Então eu fui bem, eu não surpreendi, não foi uma surpresa minha, foi uma surpresa assim, porque a concorrência era muito grande. Os candidatos que participaram eram muito fortes. E eu me surpreendi por isso, porque eu falei, poxa, no meio de tanta gente boa, eu saí como primeiro classificado, aquilo me inflou, né? Eu me senti muito valorizado por isso. Como eu estava dizendo, eu penso que as provas práticas e a prova de matemática é que me possibilitaram sair na frente de todo mundo. E aí eu pensei, bom, esse primeiro lugar vai justificar a bolsa de estudo futura que eu poderia conseguir, né? Mas não foi o que aconteceu. A bolsa não aconteceu, a escola estava ainda engatinhando, né? Estava começando e não possuía condições efetivas de presentear aluno nenhum com bolsa de estudo. E eu não ia ser o diferente, né? Então eu não consegui essa bolsa. Eu não sei como, né? Eu consegui os 2 diplomas, estudando sem a bolsa em Muzambinho e concluindo o meu curso de matemática em Guaxupé. Eu tive que martelar muito ferro, porque eu era serralheiro, trabalhava com o meu pai na serralheria dele e o dinheiro que a gente conseguia para a manutenção da escola era ali. Então foi com muito suor que eu consegui esses 2 diplomas. Um fato curioso e engraçado que aconteceu após esse vestibular foi o seguinte: nós estávamos todos ali ao redor do quadro, todo mundo querendo saber se tinha passado, se não tinha, qual que era a classificação. Um dos meus colegas, né, perguntou para um outro colega, qual foi a sua, você passou em que lugar? Ele pegou orgulhosamente, falou, eu passei em 11º lugar, logicamente querendo referir-se ao 11º lugar. E aquilo serviu de motivação para que todo mundo risse e ele não percebesse o porquê do riso. Mas eu acredito que mais tarde alguém deve ter conversado com ele
explicado o motivo dos risos e corrigido ele, inclusive, que não era 11º, e sim 11º. Bom, um fato interessante ocorrido comigo e que mudou completamente os meus destinos, ou o meu destino, foi o seguinte: eu ainda estudante, ainda não, no começo mesmo, no primeiro semestre, que começou em agosto e terminaria no fim do ano, e a outra turma, a segunda turma, iria começar o curso já no começo do ano mesmo. E aí eu fui convidado para treinar um grupo composto por mulheres de todas as idades, desde aquelas recém-formadas no curso médio, até aquelas que estavam trabalhando como professora de grupo escolar há muitos anos, já idosas. Então, eu fui convidado para treiná-las, porque no vestibular, as provas práticas eram como que uma Olimpíada. Ali, a pessoa tinha que correr velocidade, resistência, saltar distância, saltar altura, além de fazerem provas de natação, inclusive traves de equilíbrio, né? Rolamentos. Era uma prova muito difícil. Então me convidaram para poder treinar esse pessoal, para poder irem para o vestibular em condições mínimas de realizarem essas provas práticas. As professoras mais idosas, elas queriam fazer da educação física um patamar para melhorar os seus salários, né? Dando aula já em cursos de graduação maior, porque elas argumentavam que, como professora primária, elas estavam ganhando muito pouco. Então, eu passei a treiná-las durante aí um período de pelo menos um mês antes da realização do vestibular delas. Nesse grupo, como eu estava dizendo, que aconteceu a mudança de direção da minha vida. Nesse grupo tinha uma jovem que se chamava Sandra Chame Magnoni, que por acaso, mais por insistência minha do que dela, hoje o seu nome mudou. Ela se chama Sandra Chame Magnoni Dino, levando o Dino do meu nome. Ela hoje se transformou, ou já há vários anos, é a minha digníssima esposa, que nós constituímos uma família com 3 lindas, eu sou pai coruja, lindas garotas, a Raquel, a mais velha, do meio a Ludmila, que também estudou educação física aqui em Muzambinho, inclusive tendo eu como professor, e a Vládia, que esse nome Vládia pode parecer esquisito, mas nós tivemos na escola de educação física uma garota que se chamava Vládia, muito bonita, muito dedicada, boa aluna e que nos chamava muita atenção. E quando o bebê nasceu, essa última filha minha, a Sandra, minha esposa, queria colocar um nome diferente. Aí eu lembrei da Vládia, falei, vamos colocar Vládia, que é uma pessoa que nos chamava atenção pela dedicação, pela beleza física, por tudo. E então, esse nome foi oriundo de uma das nossas alunas aqui da Escola de Educação Física. Então, apesar de eu não ter conseguido a bolsa de estudo ao longo do meu curso, tive que trabalhar muito para poder terminar os 2 cursos, o de matemática e o de educação física,
eu tive uma recompensa que eu julgo até melhor e maior do que a bolsa de estudo. Tão logo eu me formei, né? O professor William, que na oportunidade era diretor da escola, me convidou para fazer parte do corpo docente da escola e me colocou como professor de atletismo, uma matéria que eu praticava e gostava demais, e gosto até hoje. Tanto assim que ainda pratico. Hoje, no período da tarde ou das manhãs, eu coloco lá minha roupa de treinamento, meu tênis e saio para as estradas, fazendo caminhada, trotando, fazendo os meus exercícios. Encerro isso aí com uns exercícios de alongamento, tomo meu banho, tomo meu lanche e vou repousar. Então, se eu não tive, né, na oportunidade a bolsa de estudo, eu tive esse convite que eu acho que me valorizou muito mais. E eu trabalhei na Escola de Educação Física de 1975, que eu me formei, até 2010, quando a escola se federalizou. E aí eu já tinha tempo para a aposentadoria, eu me aposentei. Eu tenho 72 anos, eu sou nascido em 8 de dezembro de 1946. E eu, apesar da idade já avançada, eu adquiri esse vício, que sinceramente não pretendo perdê-lo, que é o de manutenção de saúde treinando fisicamente. Eu atualmente resido em Itapiratiba desde o ano de 1976, quando fui para lá para trabalhar na Caixa Econômica do Estado de São Paulo. E trabalhava também como professor no período noturno com a matemática. E depois, com o passar do tempo, passei a dar aula no período diurno de matemática e de educação física também. E eu fui convidado pelo prefeito daquela localidade para ser o secretário de esportes dele. E por várias gestões, três gestões, eu fui o secretário de esportes dele. Em 1997, aqui em Muzambinho, o Nilson Luiz Bortolotti foi eleito prefeito, já eu acho pela segunda ou terceira vez, e me convidou para ser o seu secretário de esportes. E eu vim para cá. Então, o que nós fazíamos? Além das reformas, das quadras que nós fizemos aqui na cidade, nós colocamos nessas quadras professores para treinar a molecada, né? E também futebol de campo. E com isso a gente organizou vários campeonatos, tanto de futebol de salão quanto de futebol de campo. E uma das atividades também que nós tínhamos com prioridade era a realização de uma prova pedestre. A prova que era realizada no aniversário da cidade de Muzambinho, que é o aniversário aqui é 30 de novembro. No dia 30 de novembro, que a cidade comemora o seu aniversário, nesta data nós realizávamos uma corrida pedestre que variava de 5 a 10 mil metros. E essa prova era corrida ali na Avenida Doutor Américo Luz. Ali é quase que uma pista de atletismo, né? A dificuldade maior era da gente ficar marcando quem passava nas voltas ali, né? E a gente tinha lá um sistema para realizar isso aí, para que a contagem se efetivasse corretamente. E nós convidávamos a região toda. Vinha atletas até do Cruzeiro de Belo Horizonte participar. Nós sabemos que o Cruzeiro é uma das agremiações que possui uma equipe de atletismo muito forte. Participa de todas as grandes corridas nacionais, inclusive São Silvestre, né? E eles vinham participar aqui também. Vários corredores de todos o país, de todo o país. Vinha gente de São Paulo,
Belo Horizonte, e aqui das cidades circunvizinhas, os atletas que gostavam de pedestrianismo vinham. Nós chegamos a ter mais de 100 concorrentes numa prova só, que para uma prova interiorana, isso aí é muito bom. Então, ouvi dizer que agora, nessa gestão agora, essa gestão vai dar continuidade a esse tipo de modalidade. Quando que vai ser, professor? Dia 9. Dia 9 de Junho. junho vai ser realizada uma prova pedestre aqui. E dando sequência a essa nossa tradição, o que é muito bom. Dá oportunidade para que a nossa juventude treine, se dedique ao esporte e coloque de lado a possibilidade do uso de drogas, né? Um dos propósitos da nossa educação física é essa, fazer com que o homem, né, tenha mais saúde e seja um cidadão exemplar.